Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou falar sobre um anime que foi muito além das minhas expectativas e me fez gostar de um gênero de anime que eu não curtia muito, do gênero esporte. Hoje eu irei falar sobre Hajime no Ippo. Lembrando que o link para os parceiros do canal vai estar aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo dos caras. Então vamos lá. Hajime no Ippo é um anime de gênero esporte, comédia, drama e shounen, e bota shounen nisso. Ele é a adaptação para anime do mangá de mesmo nome, publicado em 1989, escrito e desenhado pelo mangaka Morikawa George. A adaptação para anime foi feita pelo adorado estúdio Madhouse. Eu já comentei sobre esse estúdio na análise do One Punch Man. Esse é o mesmo estúdio que trabalhou nas animações de High School of the Dead, Hellsing Ultimate, No Game No Life e Death Note. O anime teve 3 temporadas, 1 filme e 2 OVAs. A primeira temporada foi ao ar no Japão dia 3 de outubro de 2000 e durou até 26 de março de 2002, contendo 76 episódios. 76 episódios, pessoal! A segunda temporada, com o nome Hajime no Ippo New Challenger, foi ao ar só 7 anos depois. Ela estreou em 6 de janeiro de 2009 e durou até 30 de junho do mesmo ano, contendo 26 episódios. A terceira e última temporada, até agora, com o nome Hajime no Ippo Rising, foi ao ar dia 5 de outubro de 2013, 4 anos depois, e durou até 29 de março de 2014, contendo 25 episódios. Então vamos começar. Hajime no Ippo, traduzindo, ficaria o primeiro passo, ou o passo inicial. É a adaptação para anime do mangá de mesmo nome, publicado em 1989, escrito e desenhado pelo mangaka Morikawa George. E pessoas, Hajime no Ippo tem história. O mangá começou a ser publicado em outubro de 1989 e está sendo publicado até hoje. Sem brincadeira, são mais de 28 anos de publicação. Atualmente, o mangá de Hajime no Ippo conta com mais ou menos 1186 capítulos. Isso até essa presente data, dando um total de 118 volumes encadernados até hoje. É muita coisa. O mangá é publicado pela editora Kodansha e impresso na revista Weekly Shonen Magazine. Essa é a mesma editora que publicou várias séries famosas como Suzuka e a sua atual continuação Fuka, Love Hina, Koi no Katachi, Nanatsu no Taizai e Fairy Tail. Agora vamos para a análise, começando pela história. A história acompanha a vida do nosso protagonista, Makunouchi Ippo, um garoto tímido de 14 anos, mas de grande coração que vive sozinho com sua mãe. Ele ajuda ela no trabalho, que é uma loja que vende materiais para pesca e aluga barcos para pescadores no alto mar. Seu pai morreu em um acidente de barco quando Ippo ainda era pequeno, então ele cresceu ajudando a sua mãe com a loja. Devido a todos esses anos ajudando, o Ippo adquiriu uma tremenda força de tanto levantar e carregar os materiais e caixas pesadas da loja. Mas também, devido a ajudar sua mãe no trabalho, ele não tem muito tempo para fazer amizade na escola, nem sair com os colegas que ele tem na sala. Ippo praticamente não tem nenhum amigo na escola. O pior é que, quase sempre, Ippo volta machucado para casa, pois ele sofre bullying de alguns dos outros alunos. Um deles é o Umezawa Masahiko. Ele sempre anda com mais 2 caras que sempre mexem com o Ippo, batendo nele, xingando e humilhando o garoto. Em um desses linchamentos, ele bateu em Ippo debaixo de uma ponte, falando que ele tinha cheiro de minhoca e batendo sem dó nele. Enquanto apanhava, Ippo pensava por que o Umezawa batia tanto nele, se era tão divertido assim pra ele bater nos mais fracos. Então o Umezawa diz que se Ippo cheirava assim, a mãe dele deveria feder ainda mais. Ippo fica bravo, mas não tem coragem de revidar, pois estava com medo de apanhar mais. Então Ippo é jogado para trás por um golpe de Umezawa, mas ele acaba esbarrando em um homem alto que foi até lá para verificar o que estava acontecendo. O homem ajuda Ippo e zoa os agressores, que ficam bravos e vão para cima dele. Ele se esquiva de todos os homens com facilidade e o zoa ainda mais.
O Mezawa e os outros ficam nervosos, dizendo que ele não iria sair dali vivo, mas percebem que os botões de suas roupas foram tirados. O homem sorri e abre sua mão, revelando que ele havia retirado os botões da roupa dos garotos enquanto ele se esquivava. Ele então olha para os garotos e ainda pergunta que será que era ele que não ia sair vivo dali ou seriam eles? Os garotos então ficam assustados e fogem de lá, falando que vão se lembrar daquilo. Ippo fica impressionado com o que o homem fez, mas desmaia em seguida. Quando ele acorda, ele está em uma academia, onde vê alunos treinando boxe. O homem nota que Ippo acordou e vai conversar com ele. O homem se chama Takamura Mamoru. Ele é um veterano daquela academia. Takamura conversa um pouco com ele e fica bravo com Ippo, dizendo que odeia pessoas que batem nos mais fracos. Porém, ele odeia mais ainda as pessoas que não revidam por estarem sendo maltratadas. Ippo começa a sair chorando de lá, mas o Takamura pensa que talvez ele tenha sido um pouco grosso enquanto falava com Ippo e manda ele esperar. Ele faz um desenho de um Mezawa em um papel e cola em um saco de pancadas, pedindo pra Ippo dar um soco no desenho para descontar sua raiva. Ippo primeiro vai lá e dá um soquinho fraco, fazendo o Takamura ficar bravo. Ele manda Ippo bater pra valer. Ippo vai lá e dá um soco mais forte. Takamura fica feliz e diz pra ele dar um outro soco, mas seguindo as suas instruções. Takamura pede pra Ippo fazer uma base com a perna e mover o quadril e dar um soco levando o ombro pra dentro. Ippo faz isso e dá um poderoso soco, que faz o saco de pancadas ir pra cima, fazendo as pessoas que estavam assistindo ficarem impressionadas, até mesmo Takamura. Ippo fica super feliz pelo que ele mesmo fez. Takamura se aproxima dele e olha pro punho do garoto, que estava na carne viva. Ele deu um soco tão forte que sua pele não aguentou a pancada, por ele não estar usando nenhuma proteção na mão. Takamura faz os primeiros socorros no punho de Ippo e pergunta por que ele não usa aquele soco quando os caras vierem perturbar ele de novo. Ippo se recusa, pois ele não gosta de brigas. Takamura pergunta se ele vai querer sempre que as coisas sejam daquele jeito. O Ippo fica meio pensativo e diz que não. Takamura vai e diz pro Ippo então que, se ele não fizer nada, as coisas não vão mudar. Com isso, ele olha a hora e diz que vai sair para sua corrida diária, mas antes ele deixa algumas fitas de VHS, para vocês verem o quão antigo o anime é, para Ippo ir assistindo e se sentir inspirado. As fitas eram sobre os maiores KOs, knockouts, dos boxeadores mundiais. Em casa, o Ippo pensa no que o Takamura disse e assiste as fitas. O garoto fica impressionado e acha tudo aquilo incrível, o boxe, as lutas e tal. Então, após pensar muito, ele vai atrás de Takamura. Ele descobre também que Takamura é um lutador profissional e um campeão. Quando encontra Takamura, ele devolve as VHS e diz que quer tentar lutar boxe também. Takamura primeiro leva na brincadeira e dá umas ideias pra Ippo começar, como se ele fosse praticar aquilo por hobby. Mas o Ippo diz que ele quer ser profissional, entrar no ringue e tudo. Takamura fica nervoso, falando que alguém fraco e covarde como ele nunca vai conseguir entrar nesse mundo, que ser profissional não é tão fácil, que na verdade é o oposto disso. O Ippo mostra que está determinado, diz que ele quer renascer, quer ficar forte. Ele pergunta pro Takamura o que é ser forte, o que as pessoas fortes pensam. Ele diz que quer saber isso. Takamura então o chama para outro local, dizendo que se ele quer fazer boxe, ele vai ter que passar por um teste antes. Takamura chuta uma árvore fazendo algumas folhas caírem. Ele faz uma posição de combate e começa a socar o ar na direção das folhas. Então mostra suas mãos para Ippo, que estavam cheias de folhas de árvore. Ele as pegou antes delas caírem no chão. Ele diz que se Ippo conseguir fazer aquilo, ele iria ensinar ele a lutar boxe. Senão, sem chance. Ele manda o garoto pegar 10 folhas e dá uma semana para ele conseguir. Ippo tenta de primeira vez, pensando que ia ser fácil, mas ele não consegue. Era difícil porque ele conseguia pegar a primeira folha, porém quando ele ia pegar a segunda, a primeira acabava escapando. O Ippo vai tentando, os dias vão passando, até que ele se lembra do som dos punhos de Takamura. Eram sons diferentes do que os seus punhos estavam fazendo. Deveria ter algum macete para isso. O Ippo tenta se lembrar e pensar no que seria. Então, perto do dia prometido, o Ippo descobre o que era. Então, chega o dia. Ippo chama Takamura e acerta a árvore, fazendo as folhas caírem.
Takamura observa Ippo e vê o garoto tentando pegar as folhas. Ippo, super feliz, mostra a sua mão para Takamura e conta as folhas, ficando mais feliz ainda quando a contagem dá o número certo. Ele diz que descobriu o truque, que era não dar um soco muito forte, pois se você fizesse isso, ele ficava mais lerdo e não dava para pegar as folhas. Se você relaxava o seu punho, o soco vai mais suave e rápido. Takamura diz que iria ensinar Ippo e o elogia, dizendo que ele deu ótimos jabs. Takamura leva Ippo para a academia e lá ele apresenta Ippo para o treinador Kumogawa, que fica decepcionado, pois Takamura havia dito que iria apresentá-lo a um futuro campeão do boxe. Takamura diz que o garoto tem potencial, o Kumogawa diz que ele não tem futuro e que nada do que Takamura dissesse ia convencê-lo. Takamura então diz para ele decidir só depois de ver o garoto em ação, depois que ele fizesse uma luta. Kumogawa então manda Ippo fazer um sparring, uma luta teste, para ver as suas habilidades. Ippo fica assustado, mas diz que vai tentar, pois ele já havia se decidido que iria ser um boxeador. Então Ippo se prepara para o sparring, onde ele conhece o seu oponente, um garoto da sua idade, Miyata Ichiro. Ele meio que fica relaxado, pois era um cara da sua idade e tal, mas o Takamura o deixa totalmente preocupado quando diz que Miyata só não tem uma licença para ser boxeador profissional, pois ele ainda não tem idade suficiente para ter a licença. Ippo, ainda preocupado, diz que nunca irá vencer a luta. Takamura diz que ele não precisa vencer, que ele só precisava mostrar a ele o que aprendeu até agora, e que iria dar algumas dicas entre os intervalos dos rounds. Ippo fica mais confiante e sobe no ringue. E a história segue daqui, com Ippo tentando ficar mais forte e chegar ao topo, para realizar o seu objetivo de se tornar um boxeador profissional e assim talvez encontrar uma resposta para sua dúvida de o que é ser forte. Mas para isso, o Ippo vai ter que passar por vários desafios e lutas, conhecer amigos, rivais e até fazer alguns inimigos nesse processo. E com isso, ele irá levantar várias questões sobre a vida e o seu amado boxe, trazendo assim para nós, que estamos assistindo, uma história que não trata somente de lutas de boxe, mas sim de superação. Nos traz uma lição de nunca desistir e de levantar não importa quantas vezes. E aí, quem não assistiu ainda, acha que o Ippo consegue vencer a sua luta contra o Miyata? Bom, Hajime no Ippo possui uma história que te prende e é divertida, cheia de momentos épicos e tocantes. E os episódios, mesmo tendo tantos, passam incrivelmente rápido. A atmosfera do anime sabe balancear perfeitamente entre momentos leves e momentos de tensão, além do enorme carisma dos personagens e a forma que eles vão crescendo e evoluindo com o passar dos episódios. Esse é um anime que me surpreendeu e se tornou um dos meus favoritos, mesmo eu não curtindo muito animes de esporte. Esse aqui me fez mudar minha opinião de não ter um pré-conceito sobre alguma história de um gênero que eu não gosto. Mas bem, vamos falar um pouco sobre os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de Hajime no Ippo é um dos traços mais fiéis ao mangá que eu já vi. Já que é um anime meio antigo, tanto a qualidade do traço quanto um pouco das animações não são fantásticos como os que vemos hoje, mas pra época que ele foi lançado era impressionante. Mas é aquilo, né? Tudo foi evoluindo conforme o anime foi sendo lançado, e ainda na primeira temporada você vê uma grande evolução que o anime teve. Sem falar que nas temporadas seguintes a coisa chegou a outro nível, novas tecnologias, mais gente para a equipe de animação. Tanto que a animação nas próximas temporadas é excelente, a Madhouse evoluiu de um jeito insano. É cada cena épica e linda que você fica sem fôlego assistindo. O impacto dos golpes, a velocidade com os personagens se movem, é tudo incrível. A trilha sonora. A trilha sonora é um dos pontos mais fortes do anime. A trilha varia muito, de músicas calmas, mais bobinhas, para um rock agitado ou para uma música mais de suspense. Tudo isso acompanhado da cena certa. Isso fica muito melhor ainda nas lutas. A primeira temporada do anime possui 3 músicas de abertura e 3 encerramentos. As próximas temporadas tiveram apenas uma abertura e um encerramento cada uma. Agora irei falar sobre algumas músicas que se destacam. Under Star, pela banda Shocking Lemons. Essa é a primeira abertura da primeira temporada.
Essa música fica inesquecível para a pessoa que assiste. Ela é tocada do episódio 1 até o episódio 25, aparecendo como um insert song em alguns episódios. Inner Light, também pela banda Shocking Lemons. Essa é a segunda abertura da primeira temporada. Essa música é tocada do episódio 26 até o 52. 8 AM, pela banda Cold Rain. Esse é o encerramento da segunda temporada. Reikireki, pela banda Last Alliance. Essa é a abertura da segunda temporada e a minha preferida. Agora a dublagem. A dublagem de Hajime no Ippo é boa, contando com veteranos da dublagem, que alguns deles são Kiyasu Kohei, provavelmente o que tem menos personagens em sua lista. Ele é o dublador do Ippo. Alguns personagens que ele já dublou foram o Minashiro Soushi, do Soukyu no Fafner, e o Kaido Kaoru, do Prince of Tennis. Koyama Rikia. Esse cara já é conhecido. Ele é o dublador do Takamura. Ele já fez vários personagens memoráveis. Alguns deles são o Stark Coyote, do Bleach, o Emiya Kiritsugu, do Fate Stay Night, o Yamato, do Naruto, o Azazel, do High School DxD, e o Shinigami-sama, do Soul Eater. Shinigami Chop! Tomokazu Seki. Ele é o dublador do Miyata. Esse é provavelmente o mais conhecido desses que eu já falei. Aqui vão alguns personagens que ele já dublou. O Rashida Itaro, do Steins Gate, o Tojo Hidetora, do Beelzebub, o Glory Haru, do Rave Master, e o Gilgamesh, do Fate Stay Night. Agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para minha opinião assistindo ao anime. Ippo foi mais um daqueles casos que eu descobri por causa de uma música, que coincidentemente é justo a minha música favorita do anime, a abertura da segunda temporada. Eu fiquei impressionado pela música ser de um anime de esportes, gênero que eu não gostava muito. Aí eu resolvi pegar pra assistir, meio receoso por não ser muito fã de animes de esporte. Aí eu comecei a assistir e os episódios foram correndo. E quando eu percebi, eu já tava entretido com a história, os personagens e as lutas principalmente. Mesmo parecendo clichê, as lutas desse anime são um dos seus pontos mais fortes. Você assiste e vê que aquilo tudo não é apenas uma troca de socos. Você sente a determinação dos personagens, suas motivações, seu esforço para se levantar toda vez que eles caem no ringue, além da animação que é ótima durante as lutas. A trilha sonora colabora muito na construção das cenas e de tudo que ocorre nela. Os treinamentos dos personagens são divertidos e incríveis. A citação detalhada de movimentos e músculos do corpo prendem sua atenção, além da citação de várias figuras famosas do boxe, como o lendário Mike Tyson e Rocky Marciano. A comédia no anime é hilária, as expressões dos personagens colaboram muito nessas cenas. Isso e a forma como eles reagem, como foram dublados, é tudo feito de uma maneira excelente. E já que o mangá ainda está em publicação, o anime ainda não teve um final para a história. Somente uma momentânea pausa, espero eu. Pois Hajime no Ippo tem muito, mas muito conteúdo para ser adaptado ainda. Agora, informações extras. Hajime no Ippo possui alguns filmes e alguns jogos, muitos desses jogos saindo apenas no Japão. O filme chamado Hajime no Ippo Champion Road foi lançado em abril de 2003 no Japão, um tempo depois do final da primeira temporada do anime. Ele serve como uma continuação para a série, trazendo uma luta muito épica que chega a dar arrepios de tão boa que é. Um OVA foi lançado logo após esse filme, em setembro de 2003, chamado Hajime no Ippo TV Special, Kimura vs Mashiba. Esse OVA traz uma luta empolgante, mostrando também que personagens secundários também têm seus momentos de brilho. Agora os jogos. Hajime no Ippo possui um total de 9 jogos, a maioria deles se chamando Hajime no Ippo The Fighting. O primeiro game foi lançado para PS1. O segundo, terceiro e quarto jogos foram lançados para o Guerreiro PS2. O quinto, sexto, sétimo e oitavo jogos foram lançados para Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo Wii e PSP, respectivamente. E o último e mais recente foi lançado para PS3. Concluindo, Hajime no Ippo é um anime incrível com uma história simples, porém profunda, que nos mostra e ensina que devemos ter determinação e coragem se quisermos que alguma coisa mude. É uma história divertida, cheia de momentos épicos e lutas bem feitas. Possui uma trilha sonora ótima,
cheia de músicas empolgantes e divertidas que combinam totalmente com a atmosfera da cena, mas que também a tornam tensa com um clima de suspense em outras cenas, chegando a dar arrepios em certas cenas, combinadas com a ótima animação do anime que a cada episódio vai melhorando e se torna incrível no final. Os personagens são muito carismáticos e divertidos, principalmente nas cenas de comédia. Você casca o bico, você ri muito com essas cenas, mesmo a comédia sendo simples. E por conta disso, você cria uma certa ligação com alguns personagens, adora uns e odeia outros de coração. Os episódios passam voando e quando você percebe, está quase terminando de assistir uma temporada, já sentindo saudade dos episódios que já foram, mas ao mesmo tempo ansioso pelos próximos episódios que ainda estão por vir. Enfim, Hajime no Ippo é um anime que merece e muito ser assistido. É um anime inspirador que nos mostra a história de um garoto sem coragem e fraco que aos poucos decide mudar e passa a crescer aos poucos, encarando vários desafios e batalhas em seu caminho. Ele nos mostra que, se quisermos que alguma coisa melhore, que alguma coisa mude, nós mesmos temos que fazer alguma coisa para isso mudar, pois se deixarmos as coisas como estão, nada vai mudar. Nos mostra que, mesmo os desafios que enfrentamos sejam difíceis, nós podemos superá-los. Basta apenas nos levantarmos e continuarmos a lutar até melhorar. Esse é um anime que mudou o meu conceito sobre animes de esportes, mostrando que eles também podem ser interessantes, divertidos, épicos e inspiradores. E para quem quiser, eu vou estar deixando os links para o mangá de Hajime no Ippo em português do Brasil na descrição do vídeo. Lembrando que o mangá ainda se encontra em publicação, por isso ele não vai estar finalizado, mas o link que eu passei vai estar bem completo. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá aquele curtir, comenta se quiser, compartilha se puder que vai dar aquela ajuda. E estamos quase chegando aos 200 inscritos. E isso é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por vocês terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então, até a próxima. Já, né?